Então, a ideia era reunir então, trabalhos dos grupos de pesquisa do meu e da Célia, da Universidade de Ponta Grossa, no programa de educação, né, em que ela trabalha, ela tem um grupo de pesquisa, então, dedicado também à semiótica. Então, esse livro surgiu dessa ideia, e também para homenagear um professor, que foi meu orientador em Estrasburgo, o professor François Pluvinage. Ele orientou muita gente no Brasil, ele gostava muito do México, então, no México e em outros países, entende? No mundo todo, então, ele orientou muita gente. No Brasil, o primeiro contato que eu saiba que ele teve foi com a Maria Laura Leite Lopes, né, do Rio de Janeiro, o pessoal lá do Fundão do Rio de Janeiro. Tá? Então, e foi a partir da Maria Laura Leite Lopes, uma das pioneiras na educação matemática no Brasil, é que eu tive a oportunidade, então, de conhecer, ir para Estrasburgo e fazer meu doutorado lá em 1988, ok? Então, lá eu conheci Duval também, tive curso com Duval, e nesse ano, Duval e Pluvinage lançaram o livro, como é que é o nome do livro? Análise de Didática de Ciências Cognitivas, tá certo? Então, foi um livro extremamente importante, que foi lançado, o primeiro volume em 1988, certo? Bom, nesse volume, Duval publica 3 artigos. Eu traduzi os 3 artigos e publiquei na RevMate. Então, esses 3 artigos estão lá, publicados na RevMate. Em relação ao livro ainda, também o livro homenageia uma professora, né, do Paraná, que foi colega da gente, eu participei da banca da tese dela, né, amiga da Célia, da Luane, do pessoal lá do Paraná. Então, ela também faz parte, né, juntamente com a Célia e com a Luane, né, de um artigo, e ela também participa em memória desse artigo, tá certo, nesse livro. Então, para mim, assim, foi muito importante contribuir para a elaboração desse livro, tá? por vários motivos, e também para mostrar que nós temos muita coisa feita e nós temos muita coisa em andamento. Então, nós temos 18 capítulos, tá certo? Um é do Duval, o primeiro, que ele trata da aprendizagem da álgebra, aonde ele nos faz conhecer Frege, tá certo? Que é um epistemólogo, um filósofo, tá certo? A partir de Frege, Duval faz uma construção, faz uma leitura muito importante da questão da aprendizagem da álgebra. Aliás, se a gente pode dizer, Duval tem 2 homens na vida dele, Frege e Saussure. Tá certo? São esses os autores principais de Duval, ok? Então, ele escreve um belíssimo artigo sobre a aprendizagem da álgebra. O artigo também está em francês, ele foi traduzido, está lá em francês, para quem gosta do original, está lá. A partir desse artigo, dessa discussão, o Jean-Claude Rocher, ele faz um trabalho com um aluno, tá? Que é o segundo capítulo, que é o Jonathan, que ele acompanha o Jonathan vários anos, semanalmente, etc, etc. E o Jean-Claude, quando está elaborando esse trabalho, quando ele está executando, ele está em constante conversa com o Duval. Então, você pode ver a influência de Duval nesse trabalho, assim, do Jean-Claude. Então, você vê no trabalho de Jean-Claude um aspecto prático, digamos assim, entre aspas, das ideias de Duval. Então, são 2 artigos, assim, extremamente
conectados, tá certo? E que avançam na questão da aprendizagem da álgebra. Eles vão além da questão da designação, que foi os primeiros trabalhos de Duval, que ele trabalhou muito a questão da designação em álgebra, né? A nomeação, por que dá um nome a uma variável, etc. Todo esse trabalho, ele trabalhou, inclusive, com um livro da Tânia, né? Um livro que a Tânia organizou, e outros artigos também que ele escreveu. Então, mas esse artigo, ele vai um pouco além, tá? Esse texto, ele trabalha, então, a questão da aprendizagem da álgebra, tá? Bom, eu não perguntei para ele, mas ele escreveu com pluvinagem um artigo sobre a aprendizagem da álgebra, que eles chamaram de parte 1. Eu não sei se ele vai escrever essa parte 2, mas daqui a uns tempos eu vou cobrar dele essa parte 2, tá certo? Talvez ele já tenha alguma coisa na ideia para publicar. Provavelmente ele vai publicar nessa revista que ele criou em Estrasburgo, né, as análises, né, porque o primeiro está lá. Eu até ia convidá-lo para publicar na ReviMath, mas eu nem vou fazer isso, porque eu acho que ele publica lá, eu peço autorização para ele e traduzo e publico na ReviMath. Ok? Então, veja a importância desses textos que a gente está publicando. Um artigo que foi publicado na ReviMath, que foi uma tradução de Duval, é o campeão de visualização da ReviMath. Ele tem não sei quantas visualizações, e o primeiro que vem logo a seguir está bem abaixo. Então, tem vários artigos assim que foram importantes, que eu vejo em diversas teses, dissertações, sendo citados essas traduções. Então, a ideia da gente mesmo, né, com esse e-book, é de promover, né, então, essa teoria, divulgar, porque realmente é uma teoria que ela dá conta de muitas coisas. Se a gente for atrás, se a gente aprofundar, a gente encontra, então, muitos elementos nessa teoria. Vou colocar algumas coisas assim, depois a Célia também, eu gostaria que ela também falasse, ela colocasse também. Vejam, a questão de 4 anos atrás, com a Dayana, nós começamos um trabalho sobre a aprendizagem dos cegos. Assim, puxa vida, o que nós vamos buscar em Duval? Aprendizagem dos cegos. E Duval não escreveu para alunos cegos. Duval escreveu uma teoria semicognitiva, tá certo? Para todo o público. Então, nós tivemos que ir em cima desses elementos da teoria semiótica, buscar para dentro dessa ideia de inclusão de aprendizagem matemática dos cegos. E encontramos bastante coisas, tá certo? Que foram colocadas na tese e também que estão nesse artigo aí. Tá? Então, eu vejo que Duval, ele não deixou as coisas prontas, ele não fez receitinha de bolo, gente, para aprender. Não, ele deu ideias fundamentais. Ele falou da congruência semântica, então é algo que a gente ia olhar. Ele falou da conversão, ele falou da mudança de dimensão, das apreensões. Ele não diz como você vai fazer, mas vários elementos que estão lá, nós é que temos que construir, entendeu? Então, esses elementos, através daquilo que a gente pretende pesquisar, tende a gente ir atrás e fazer essa relação. Né? Com o José Pinho, nós estamos fazendo um trabalho que a gente está trabalhando a descrição no processo de criação de problemas em matemática, ok? Então, a gente viu na descrição um elemento importante,
para tentar entender esse processo de criação, que ninguém sabe como é que é a criação. Tá? Como é que é a criação? Como é que um autor cria uma música? Como é que alguém cria uma poesia? Esse processo de criação é algo desconhecido. Esse processo de criação ele também é importante a gente entender na matemática. Então, a gente está tentando entender como é que ele acontece em matemática. Evidentemente, a gente está ainda arranhando, está raspando, mas é isso aí, certo? Então, a gente vai, à medida que a gente vai avançando, a gente vai aprofundando as coisas e vai dando elementos para outros tipos de aprofundamentos, para outras pesquisas, ou mesmo a gente ir aprofundando, certo? Nós, a Célia, trabalhamos desde 2005, né, Célia? Até 2005, a Célia defendeu em 2005 a tese dela, doutorado, de lá para cá, eu e ela sempre estamos trabalhando textos, aprofundando os elementos da teoria de Duval, tá certo? Não nos contentamos em fazer, né, de produzir alguma coisa, mas sempre a gente continuadamente está produzindo, está ampliando, está aprofundando, tá certo? Todas essas questões que a gente coloca, que a gente vai vendo e vai discutindo, né? No nosso trabalho. Eu não sei se vocês querem que eu continue falando, ou se vocês preferem um outro, Paulo César, um outro jeito Por mim, de... tá ótimo, assim. Eu, na verdade, tinha a intenção mesmo de conhecer esse processo da construção da obra. Na sua fala, eu não sei se você iria tocar, até aproveitando, eu gostaria de entender um pouquinho, se você tem conhecimento, participou sobre isso, dessa construção do projeto de álgebra, porque pelo que eu vejo do último livro do Émile Duval, né, e mais esse texto que está no seu livro, né, tem bem a ver com um processo francês de construção do ensino da álgebra a partir do que seriam os nossos anos iniciais do fundamental, não é isso? Isso, aham. É bem isso. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. O que acontece é que quando o Duval trabalhava em Estrasburgo, depois ele foi para Lille, ele tinha um grupo de professores que trabalhavam com ele. Tá? E ele ficou um tempo sem esse grupo, porque é importante. Ele sempre trabalhou com grupos de professores. Tá? Ele sempre como eles chamam lá, ele era um animador de um grupo de professores do ensino básico, do ensino fundamental. Por quê que ele fazia isso? Exatamente isso que alimentava a teoria dele, tá certo? Então, Duval, quando ele afirma as coisas, ele não afirma assim, eu acho que é assim. Então, ele tinha elementos empíricos, né, para fazer isso. E de um tempo, esse tipo de coisa meio que, não digo desapareceu, mas ficou bem menos. Ah, e só a partir, depois com Jean-Claude, é que essas reuniões começaram a vir. Tá? Então, o Jean-Claude é essa pessoa que reúne esses professores do ensino básico, do ensino fundamental, do ensino médio, e discute essas questões que o Duval apresenta e aplica em sala de aula. Então, ele está começando a ter agora, digamos assim, uma parte empírica sendo utilizada em sala de aula para ele, a partir daí, digamos, a, a conseguir aprofundar a teoria dele, tá certo? Então, é agora que nós vamos ver que essas coisas vão começar e o Pluvinage também fazia parte desse grupo, o Pluvinage, né, e o Jean-Claude, então lá em Estrasburgo, então eles faziam parte desse trabalho com esses professores, que é a ponte importante, né,
Duval, ele montou toda a teoria em cima disso, em cima de professores que trabalhavam com seus alunos lá no ensino básico. Entendeu? A teoria dele está toda fundamentada em cima, muito em cima disso aí, lógico, fundamentada. É claro que as ideias vêm independente disso, mas ele sempre fazia a parte empírica. A Mariniers, por exemplo, uma professora que faleceu também há algum tempo, ela trabalhou muito com o Duval, acho que uns 15, 20 anos trabalhando com o Duval, então ela deu muitos elementos, a parte da demonstração, etc. Então ela tem muita contribuição que ela fazia em sala de aula e discutia com o Duval o que acontecia. Então o Duval perdeu muito essa ponte, que agora foi retomada mais recentemente, e você está vendo o fruto disso. Então, está vindo essas questões da álgebra, tá certo? Começar a aparecer, tá certo? A questão da designação, a designação funcional, a redesignação, essas questões de Frege, entende? Está vendo? Isso aí está começando a aparecer. Eu tenho a impressão que ele vai solidificar a cada ano que passa mais essa ideia da aprendizagem da álgebra. Porque eu tenho a impressão que a aprendizagem da geometria está bem solidificada, bem, entre aspas, mas tem muitos elementos ali já na aprendizagem da geometria. A aprendizagem da álgebra está ainda um pouco solto, né? Você está vendo que você tem um pouco a questão da designação, você tem a questão daquelas tipos de operações lá das equações completas, das expressões incompletas. Veja, então Duval está trabalhando em cima disso. E o Jean-Claude está fazendo um papel fundamental lá, exatamente dando elementos para que Duval, então, digamos, possa começar a formalizar ainda cada vez mais essa teoria da aprendizagem da álgebra, tá certo? Entendi. Porque, na verdade, o foco era muito a parte de função, né, principalmente para a questão da interpretação global, as Isso. configurações dos elementos, e agora eu vejo que parece que ele está querendo trazer o eixo da álgebra, né, e aí, a partir da ideia do que a gente muito trabalha com o pensamento algébrico, né, eu acho Isso. que chegar em alguns conteúdos mais específicos e teorizar um pouco mais, né, essa é a impressão que eu tenho da continuidade do trabalho, né? É bem isso mesmo, entende? Então, como eu falei, esses elementos estão sendo fornecidos por esse grupo de aprendizagem de álgebra em Estrasburgo, que eu tive o prazer de participar com eles em algumas sessões, de conversar com eles, eles estão bastante interessados nesse assunto, então, quem anima, né, esse grupo, então, é o Jean-Claude. Eu acredito que mais alguns anos nós vamos ter algumas coisas assim mais definidas, mais completas sobre a aprendizagem da álgebra. Mas deixa eu dizer uma coisa, tem certas coisas que a gente precisa ir buscar e a partir dali fazer ampliar. Eu vou dar um exemplo de um trabalho que Duval publicou um dos primeiros trabalhos, ele publicou 3 em 1988, e um deles é o Graphique et Equation, gráficos e equações, tá? A articulação de 2 registros. É um dos artigos dele, assim, extremamente importante. Então, a partir dele... Traduziu. Como? Que, inclusive, você traduziu. Né? Isso, está traduzido e está publicado na Revimate. Então, a partir desse artigo aí, nós trabalhamos dissertações e teses, tá certo? Porque o Duval lançou a ideia. Então, é de uma apreensão global. Ele quer que você olhe a figura não como coisas locais, tá certo? Mas ele quer que você olhe globalmente. No momento que você tem essa visão global da figura, você pode destacar localmente as coisas. Então, é isso
a grande ideia que desprende desse trabalho lá, e a partir desse trabalho lá, a gente fez muitos trabalhos, inclusive a Djeli, nesse capítulo de livro, ele tem um trabalho sobre a questão da parábola, tá certo? Então, tem também um trabalho da Bárbara, que tratou da questão do infinitésimo, tá? Então, foi trazido, a Célia estava na banca, né, Célia, lembra do trabalho da Bárbara sobre o infinitésimo? O Sérgio trouxe do infinitésimo para o ensino médio, ok? Lá no ensino médio, o infinitésimo meio que substitui a ideia de derivada, ok? Então, você não dá derivada, porque você dá derivada, você tem que dar limite. Então, você trabalhar isso no ensino médio é muito complicado. A gente já sabe que no cálculo 1, em que essas noções são utilizadas, a gente já vê o trabalho que dá. Então, ela usou essa noção de infinitésimo no ensino médio com bons resultados. O Sérgio usou no ensino superior para trabalhar as quádricas, tá vendo? Então, de um trabalho lá, em 1988, nós pegamos e fomos, entendeu? Fazendo uma série de outros trabalhos dentro da ideia. Como eu falei, Duval não dá a receita do bolo. Duval te dá a ideia, ok? Ele te fornece as ideias e a partir dela é que você tem que construir o seu próprio trabalho, o seu próprio objeto de ensino, desde você tem que, digamos assim, entre aspas, obedecer aqueles princípios, etc., ver se eles não entram em choque, um princípio com o outro, tá certo? Então, por exemplo, a Célia, e como é que a menina que fez o trabalho sobre o último capítulo é modelagem matemática. Quem a Célia... A Elaine. Elaine. A Célia e a Elaine, então, fizeram um trabalho que une registro, representação e modelagem matemática. Então, tem que observar bem. Você pode fazer, mas você tem que tomar cuidado, não quebrar aqueles princípios, né, da teoria de Duval, tá certo? Porque a modelagem matemática é uma teoria de ensino. A modelagem, a teoria de Duval é uma teoria de aprendizagem. Dá para casar as duas? Dá, mas tem que tomar cuidado. Um cuidado que um autor chama atenção, que é o Redford, né? Redford tem um artigo que ele chama bastante atenção para esse cuidado que a gente tem quando a gente quer casar teorias. Então, a Célia, tá? Então, nesse artigo, esqueci o nome. Elaine, da Elaine. A Célia com a Elaine, então, eles promoveram essa junção, esse casamento, né, de uma teoria de aprendizagem com uma teoria de ensino. Então, nós temos diversas situações na geometria, por exemplo, nós temos belíssimos trabalhos na geometria, nós temos resultado de uma dissertação que fez uma espécie de um design, né, para analisar os problemas de geometria. Então, você pega um problema de geometria, você tem vários elementos que você... Hã? É o da Karine? Da Karine. Você tem vários elementos que você deve observar, se há mudança de dimensão, que tipo de olhar, que tipo de apreensão, etc. Todos esses elementos da teoria de Duval estão ali. Também tem um artigo que trabalha nisso, agora me faltou o nome, deixa eu olhar aqui, porque eu vou te contar. Da Roberta também trabalha isso, a Franciele também trabalha isso usando o GeoGebra, a Fátima, tem a Karine, né? Então, são vários trabalhos que foram feitos em cima dessas ideias da aprendizagem Duval, ok? E se você olhar cada um tem a sua contribuição, tá certo? Não é a mesma coisa, cada um tem um olhar e
tem uma contribuição importante. E se nós olharmos mais adiante, se nós formos ver, nós temos, então, outros trabalhos, né? Até um trabalho que é uma tese de doutorado que está em elaboração, é trabalhar a questão da teoria dos registros, representação semiótica, a teoria semicognitiva de Duval, e o pensamento computacional, tá certo? Que é o tema de uma tese de doutorado da Jéssica. Então, ali tem é como o nome do e-book diz, ali nós temos um florilégio de pesquisas, ok? Um grande apanhado de pesquisas em diversas áreas, e tem mais ainda, né? Não estão todas ali, né? São algumas, né? Ok? Não sei se você quer fazer alguma pergunta, eu acho que eu estou falando demais. Está ótimo. Eu, inclusive, tenho um texto seu, se não me engano, de 2015, eu acho muito interessante que você propõe um design, né, para justamente para categorizar essa questão das apreensões na área de geometria. Acho uma sistematização e um exemplo interessante em relação a isso que você fala, né, que o Duval não dá uma receita pronta e tem que investigar e ir construindo, né? Isso. Nessa linha, eu queria até saber como que você vê porque eu até vi no livro, não cheguei a ler ainda. O livro é um pouco extenso, né? Eu tenho muitas pesquisas. Eu vi sobre um outro trabalho com GeoGebra, né? E Isso. Duval, na verdade, não trabalha especificamente com a ideia da representação gráfica em nível do computador, do software, né? Como que você vê alguma particularidade no tratamento para a geometria de uma representação proveniente de uma atividade do GeoGebra, por exemplo? Ou isso vamos dizer assim, é contemplado pelas questões das apreensões? Eu vejo o seguinte, tem pesquisas que usam o GeoGebra e o registro de representação de um outro modo. Em geral, as pesquisas que a gente trabalha, o GeoGebra é um instrumento bastante eficaz, bastante rápido. Você quer fazer as coisas, você consegue fazer com uma certa rapidez. Você não passa a tarde inteira fazendo uma coisa para ver se funcionou ou não funcionou. O GeoGebra, ele te dá essa perspectiva. Então, eu não uso, nos trabalhos que eu tenho visto, né, o Pinho, né, o Pinho que está aí, que trabalha com GeoGebra, ele usa o GeoGebra como um instrumento. Tá? Então, é um ambiente, por exemplo, o Sérgio fez quádricas. Para fazer isso à mão, não vai conseguir fazer. Com o GeoGebra, ele faz aquelas figuras tridimensionais, ele mexe aqui, vira lá, entendeu? Então, como é que vai fazer isso à mão? É praticamente impossível, não tem como. Okay? Mas ele usa a teoria de Duval, tá? Para apresentar os elementos que são significativos, tá certo? Então, você tem, aqui está o eixo, onde é que está na expressão algébrica? O eixo, entendeu? Então, ele faz essa ligação. Então, o GeoGebra, ele entra ali como um elemento, é um instrumento, digamos assim, que facilita esse trabalho de produzir, reproduzir, de ensaiar, de tentar, ver que não dá certo, etc, etc. É mais ou menos nesse caminho que o José Luiz Pinho está fazendo. O Sérgio usou, como eu falei, meio que para representar, para ficar mais fácil, porque você vai fazer uma figura tridimensional à mão,
Deus nos acuda, né? Mas eu sei de pesquisadores, tem um pesquisador que está no grupo, ele não participa muito, assim, do grupo, mas ele trabalha bem com isso, como é que é o nome dele? O Jorge. É o Jorge. Hã? O Jorge da UFSC, que o professor diz? Isso, é o Jorge da UFSC do campus de Blumenau. Ele trabalha bastante o GeoGebra e com Duval também, mas ele trabalha já, não o GeoGebra como um instrumento, tá? Ele trabalha jamais com aprofundamento da teoria de Duval no uso do GeoGebra, ok? Então, ele faz, inclusive, ele tem um artigo publicado recentemente sobre isso, interessante dar uma pesquisada, Jorge Nóbrega, né? Ele ele trabalha com isso, é a especialidade dele, ele sempre praticamente trabalhou com isso, ok? E ele usa a teoria do registro de representação nos trabalhos dele com o GeoGebra. Entendi. Bacana. Fica aberto também para qualquer outra pessoa que tiver vontade de querer fazer perguntas. Tá? Fique à vontade. O professor. Pois é. Posso falar? Pode. Não, eu só queria dizer, porque eu vou ter que sair daqui a 5 minutos, professor. Então, eu só queria dizer que esse livro, né, que foi publicado, que condensou essas pesquisas, ele é extremamente importante, visto que a teoria de Duval ela é extremamente densa, complexa. Só para ter ideia, nós estamos há 15 anos estudando. 15 anos. E eu vou confessar que, até agora, da Bíblia, eu cheguei no capítulo 2, com 15 anos de estudo. 15 anos de estudo. Junto com o grupo, eu estudo com as meninas, com as minhas alunas, com os meus orientandos na universidade, e é uma necessidade provocar esses estudos, porque uma das coisas que nós já fizemos, né, professor, um ano na universidade, quando eu ia semanalmente a Santa Catarina, naqueles grupos de estudo, verificar que a teoria, muitas vezes, ela não é bem compreendida, né? Nós já verificamos assim, uma série de incompreensões da teoria. Então, a importância dessa obra, ela reside exatamente nisso, de pesquisas que são desenvolvidas, que tem bancas, que tem avaliadores, né? Que podem... quer dizer, que contribuem, né, com um olhar que não seja só o olhar do pesquisador e do orientando, no caso, assim. Nós já observamos muito em trabalhos apresentados em eventos, em anais de congresso, muitas coisas erradas, né, professor? Nós já fizemos um estudo durante um semestre inteiro, né? Então... esse trabalho mostra, veja, se Duval está desde 80 e pouco, né, como artigos que a gente tem se deparado. Esse daqui, esse da Bíblia, ele é de... 95. 95, né? Isso. Então, veja quantos anos e quantos anos estão sendo estudados. E uma das coisas interessantes também, nesses estudos que nós estamos fazendo, é também verificar em que medida a teoria pode não dar conta. Por exemplo, que é o que me chamou muita atenção no trabalho da Daiane, quando ela trabalhou com aquela estudante cega, né? Quando no caso da geometria, né? Porque daí eu ficava pensando assim, né, Daiane? Lembra que eu dizia assim, eu fiz uma série de perguntas, né, no momento. E como é que ficam os olhares? Olhares para quem não vê, né? Como é que fica os olhares que Duval defende? O desenvolvimento dos olhares, né, que não são, esse desenvolvimento dos olhares das apreensões não são contemplados, e a desconstrução dimensional não são contemplados no ensino, e como é que fica, então, para aquele que não vê, né? Então, abre portas, a teoria dele, e também já tem outros trabalhos, professor, não sei, o senhor já participou também lá em Maringá, né, por a Clélia com os surdos, né? Isso, Uhum. Então, a questão da teoria do Duval para os surdos também, ela abre
especificidades, como, por exemplo, na questão da designação, onde a professora Clélia, lá de Maringá, junto com a aluna, né, a aluna que estava desenvolvendo a tese, houve a necessidade de um vocabulário para o Braille não, para Libras, né, específico do aluno que não escuta, né. Então, a designação dos objetos, no caso dos objetos algébricos, ela sentiu a necessidade de um vocabulário, a criação de um vocabulário especial em Libras para o estudante que não escuta. Então, eu acho que existem muitos caminhos a serem trilhados ainda, né? Nós também identificamos, né, professor, naquelas 5 ideias de Duval, que ele defende para a aprendizagem da álgebra. Uma das ideias, que é a elaboração de problemas, Isso. que não estava pensado, não estava explicitado, pelo menos, nós nos deparamos, né, com o fenômeno da congruência semântica intervindo na elaboração de problemas, né? Isso, algo que não era. Então, existe digamos assim, uma metodologia ou os caminhos para que o problema seja de fato elaborado pelo aluno, mas não se conta que nesse caminho a ser trilhado o fenômeno da congruência semântica se manifesta. Ele então, Célia, ele já foi publicado ou vai ser publicado ainda, professor? Esse vai ser publicado agora na PUC de São Paulo. Ele já está aprovado. Mas deixa eu dizer uma coisa, Célia. Esse artigo aí, ele é interessante. E ele marca bem um tipo de trabalho que o Duval fez sem um fundamento empírico. É verdade, é verdade. Porque Duval diz que para aprender matemática, para aprender a resolver problema, é preciso saber elaborar problema. Uhum. Essa é a ideia dele. Só que nós fomos elaborar problemas, propor aos alunos a elaboração de problemas, e a congruência semântica praticamente estancou essa elaboração de problemas. Os alunos tentavam ludibriar a congruência semântica. Então, o que faltava, eles colocavam no fim. Então, eles faziam sempre o mesmo tipo de problema. Se você botava um problema aditivo, 2x e 5, eles faziam 2 mais 5, etc. Então, eles usavam os números e colocavam o x no final. Então, eles meio que ludibriavam, entende? A sequência, né, em que esses elementos eram colocados. Então, isso aí, o que eu já comentei uma vez contigo, Célia, é que esse ponto aí, o Duval não fez experiência em Estrasburgo. Agora ele está fazendo, tá? Não sei se ele vai fazer esse tipo de coisa aí, mas é algo importante que surge. Às vezes a gente tem uma ideia, tá? E puxa vida, e pode surgir esse tipo de coisa, tá ok? Então isso é um elemento importante que a gente trouxe, tá certo? Nessa ideia da elaboração de problemas em que a congruência semântica vai ser decisiva na elaboração pelo menos desse tipo de problema, ok? Então, isso aí, a gente tem uma teoria, tem os elementos que estão ali, a gente tem que ler, mas tem que ter um olhar crítico das coisas, tá certo? A gente não pode aceitar as coisas tal e qual estão escritas. A gente tem que também, a partir dos nossos elementos empíricos, a gente pode levantar coisa. Olha, não é bem assim. Não, olha. Nós estamos agora, professor, nós elaboramos 6 problemas em geometria, aplicamos para alunos do ensino superior, do curso de matemática. E também alunos do ensino médio. Nós estamos com 137 alunos que resolveram aquele tipo de problemas. E nós analisamos esses problemas, a resolução, os procedimentos e estratégias, à luz dos olhares, das apreensões e da desconstrução dimensional. Infelizmente, agora com a pandemia, nós estamos com todos os dados empíricos,
já todos tabulados. Lembra, professor? O senhor chegou, eu cheguei a enviar todos os dados, Sim, né, que sim. estão lá já tabulados, né, para a gente. E agora nós vamos começar a fazer a análise. É interessantíssimo você perceber que alunos do próprio curso de matemática, ao lidar com os objetos geométricos, ainda encontram dificuldades, ainda não têm essas apreensões e esses olhares desenvolvidos. Tá? Isso que esse trabalho vai mostrar. Sim, sim. Então, a importância também de divulgar, né? A importância de divulgar pesquisas que se voltam para a aprendizagem da geometria e também para a aprendizagem da álgebra. E as funções discursivas, elas, de fato, no capítulo 2 da obra de Duval, nós começamos a mais ou menos trabalhar nesse capítulo. Eu lembro que eu estava viajando, eu tenho uma filha que mora na Austrália, eu levo 27 horas para chegar na Austrália, e eu estava lendo, quando eu comecei a ler, meu Deus, eu levei 27 horas para ir, 27 horas para voltar, lendo esse capítulo 2. E foi aí, né, professor Mendes, que nós começamos a escrever algumas coisas sobre isso aí. usando as funções discursivas da língua, ela abriu muitos caminhos, e houve, com o que Duval apresentou agora nesse capítulo desse livro, com a denotação e o sentido, ele vem complementar essas questões aqui. Isso, então, e esse capítulo, além de a gente ter escrito sobre esses temas aí, as dissertações e teses dos nossos alunos já usam na análise esses elementos das funções discursivas. O Pinho, por exemplo, está usando a descrição, a Dayana também utilizou, a Djeli também utilizou no trabalho dela. Então, é algo que a gente vê que é preciso ter para analisar a produção dos alunos. Ok? Professor, eu vou ter que sair agora, que eu tenho um compromisso, eu tenho um médico marcado às 7h15, e até eu chegar lá, eu vou demorar meia hora para mas então... Tá bom, Célia. Penso que a gente possa vir a se reunir, né, outras vezes, né, fazer essa reunião até para... E continuar nesse caminho, né, professor, de tentar organizar uma outra obra com outros trabalhos. Eu mesmo agora tenho uma orientanda em Ponta Grossa que está fazendo um trabalho muito interessante, dissertação, sobre a geometria com crianças das séries iniciais do ensino fundamental. Legal. Então, está propondo a elaboração de atividades, sabe, para o desenvolvimento dos olhares, das apreensões. Ela tem um trabalho lindo, atividades, e nós estamos tentando fazer a leitura desse trabalho, são livrinhos paradidáticos, assim, que ela organizou, e nós vamos fazer a análise desse trabalho e colocar questões para mostrar que esse desenvolvimento dos olhares, das apreensões e a discussão, ele pode ser proposto desde as séries. Desde as séries iniciais. Tá bom? Gente, tá bom, então. Tchau, Célia. Obrigado. Abraço. Para todo mundo. Até. Tá, tchau. Tchau. Então, pode falar, Paulo. Indo nessa linha do que eu estava comentando das funções discursivas, queria, se possível, pudesse contar como tem sido trabalhado isso nas atuais orientações sua, de mestrado, de doutorado. Isso. Então, sempre que há algum desenvolvimento empírico, então esse capítulo ele é trabalhado também, e é trabalhado na produção dos alunos, tá certo? Então, os meus alunos, eles observam o que está acontecendo e identificam o tipo de operações discursivas ou funções discursivas que estão aparecendo, tá certo? Então, existe na análise da produção dos alunos, existe também eles levam em conta também essas funções discursivas na análise, que é importante, sabe? Porque
a linguagem natural. Quando a gente trabalha em sala de aula, um professor trabalha em sala de aula, ele usa a linguagem natural. Mas dentro da linguagem natural estão todas as funções lá, tá certo? É preciso designar, é preciso nomear, é preciso descrever, é preciso fazer uma frase com começo, meio e fim. São todas essas funções, que é a função apofântica que Duval fala. Então, todas essas funções, elas chamam a atenção para esse trabalho em sala de aula, de análise da produção dos alunos. Entende? Quando acontece alguma coisa que o professor observa na produção de um aluno, ele pode perceber, puxa vida, o aluno não está conseguindo designar um elemento, entende? Então, chama atenção isso para as dificuldades que os alunos estão tendo. Aí o professor tem a condições de saber o que está acontecendo, tá certo? Então, ela é importantíssima, como eu disse, ela amplia essa ideia da não congruência semântica ou da congruência semântica. Essas funções discursivas, elas vão além, elas ampliam um pouco mais essa ideia. Então, você consegue trabalhar a produção dos alunos um pouco com essa teoria, com esse capítulo 2, né, do Duval, tá certo? E os meus alunos de mestrado e doutorado, todos eles, quando tem alguma coisa empírica, eles leem e utilizam além de congruência semântica, todas essas outras coisas, né? Eles também incluem nos trabalhos essa análise, né? Levando em conta as funções discursivas. Okay? Esse artigo que a professora Célia falou que vai ser publicado na PUC de São Paulo, não é esse que a Djeli colocou, do Jorge Cássio? Não. O Jorge Cássio publicou um ali agora recentemente, se não me engano, né? Sim, ela colocou no chat. Isso. Então, esse é do Jorge. O Jorge também tem um publicado na RevMat, tá? Com GeoGebra. Tá? Eu acho que foi ano passado ou começo desse ano, não me lembro bem. Mas ele tem lá um artigo publicado. Também o Pinho e eu temos um artigo publicado, que vai ser publicado na Acta Ciência, lá da UBRA, da Cláudia, lá, sobre o GeoGebra. Mas lá nós estamos publicando, né, Pinho? É algo sobre os problemas do GeoGebra. As questões de aproximação, tá ok? Várias questões que estão relacionadas à questão da aproximação, a questão que a nossa tela é discreta e, na verdade, você, quando a reta é contínua, mas você tem uma tela discreta, como é que você vai traçar algo contínuo numa tela discreta? Entendeu? Então, isso, pelo fato de a tela ser uma montoeira de pixels, né, de pontinhos, como é que isso acontece? E o GeoGebra tem problema nisso, porque às vezes o ponto não vai bem no ponto exato, mas ele tem que escolher um ponto ou outro, porque é discreto, né? Então, essa escolha, por questões de aproximação, elas podem dar problema. Então, o que nós escrevemos lá é alertar, não é que o software está errado, mas o professor tem que ficar alerta que certas coisas podem não acontecer por essas limitações, né, Pinho, do software GeoGebra. Isso é sobre o GeoGebra, vai aparecer ainda, acho que daqui uns 3 meses na Acta, né, sobre essa questão do GeoGebra. Ok? Mas não está relacionado com a teoria de Duval, tá? Esse artigo. Esse da Acta ainda, então, não foi publicado ainda? Não, já está aceito, vai ser publicado no próximo semestre. E esse da PUC de São Paulo é seu também? Esse do GeoGebra? É o que vai ser publicado agora. É meu e da Célia. É sobre o problema da congruência
na elaboração de problemas. Ok? Está aprovado já, eu tenho a impressão que vai sair agora no próximo número. Ok? Que ótimo. Isso. E quando a gente foi, quando a Célia me mostrou o resultado dos alunos na elaboração de problemas, eu disse assim, Célia, puxa vida, a congruência semântica acabou com esses meninos aí. Ela deu uma outra direção. Porque o que eles faziam? Eles tentavam ludibriar a congruência semântica. Então, eles faziam problemas que não tinham congruência semântica, mas os dados estavam colocados de uma tal forma que eram os problemas aditivos, né? Nós estávamos usando os problemas aditivos como uma única operação, então são 3 dados, tá certo? Sim. Então, a gente tirava o do meio, eles faziam de conta que esse do meio fosse o último, tá entendendo? Então, eles ludibriavam, entende? Então, é algo que apareceu, né? O fenômeno, a congruência semântica ali foi forte, mesmo na elaboração dos problemas. A congruência semântica a gente observa também na resolução, mas a gente não imaginava que na elaboração eles iriam aparecer também, e apareceram fortemente também. Entendi. Nessa dissertação que eu orientei, que eu estava falando sobre a questão da avaliação da aprendizagem de processo, então, os problemas que como foi o olhar da professora sobre essa avaliação externa, então, os problemas que apresentavam maiores incongruências, onde os 3 critérios não estavam satisfeitos, então ela trabalhou no sentido de melhorar a formulação para tornar, né, como opções de torná-lo convergente, né, no sentido dos critérios. Como as questões de avaliação externa elas são muito diretas, né, até por conta de estar muito atrelado a um tipo de habilidade, então os critérios de congruência foram suficientes. Não, é claro, eu quero dizer o seguinte, os critérios, para um certo tipo de problema, você consegue entender o que está acontecendo. Mas se o problema é muito complexo, aí você precisa ampliar, né, e passar para as funções discursivas. Há algumas coisas interessantes que eu me lembrei agora, por exemplo, o trabalho do Jorge, que está fazendo uma tese sobre descalculia. Ele falou, professor, o aluno trabalha bem geometria, trabalha bem questão de lógica e tal, mas quando ele vai fazer conta, coisa simples. Então, o que está acontecendo? Tá vendo? É uma questão que a gente vai se debruçar na teoria de Duval, vai tentar encontrar resposta, porque a gente não é da área médica, né? Nós não vamos lá pelas teorias psicológicas, teorias médicas do cérebro, esse tipo de coisa, nós vamos tentar entender do ponto de vista semiótico o que está acontecendo, que dificuldades esses alunos que esse aluno, né, que ele está acompanhando, tem na resolução de problemas de multiplicação, de divisão, problemas assim simples. Agora, problemas mais complexos, como ele me falou, achei interessante, tipo de lógica, ele compreende bem, entende? Então, não, é algo que a gente... o que aconteceu? É algo que a gente não percebe, não consegue entender, porque... Então, por isso que eu digo, é mais um tipo de trabalho que a gente vai avançar, a gente vai trabalhar e vamos ver o que acontece, tá? A gente vai desbravar, né? Porque nós vamos usar a teoria semiótica de Duval para tentar entender um pouco do que está acontecendo isso. Foi o que a gente, né, Dayana, com a Dayana, a gente no começo, puxa vida, o que a gente vai fazer? Fomos e avançamos, tem muita coisa. E foi importante o trabalho da Dayana, por quê? Porque não havia no Brasil um trabalho que aprofundasse, olhasse as causas. A maioria do trabalho, o que era? Era produzir objetos de ensino para cegos.
tá certo? Então, o trabalho dela, o que que nós fomos ver o que está acontecendo, por que o cego tem problema para fazer isso, para fazer aquilo, etc, etc, etc. Entendeu? Então, vejo que a gente avançou bastante. É claro que muitas questões foram colocadas ainda, e nós estamos trabalhando em cima disso. A tese dela não terminou, continua, tá certo? Eu acho que é isso importante, esse trabalho, igual, como eu fiz com a Célia terminou a tese em 2005, desde lá até hoje nós estamos trabalhando em cima, e não só dos trabalhos dela, mas de outros assuntos, e estamos aprofundando. Eu acho que isso é importante, esse trabalho de continuar com os alunos que a gente teve, de mestrado e doutorado, sabe? Isso é importante. Porque muitas questões ficam colocadas nas conclusões das teses, né? Ou das dissertações. E essas questões, elas precisam, não digo respondidas, mas trabalhadas, né? E a maneira de trabalhar é fazer artigos em cima dessas questões. É muito bom, né, esse avanço para a educação inclusiva, porque o que realmente você destacou, e é verdade, eu tive a oportunidade de participar de 2 bancas na área de educação inclusiva em matemática, e é realmente a preocupação de produzir objetos matemáticos acessíveis aos alunos, né? E pela ótica da semiótica, a gente vai estar verificando o comportamento do aluno nessa questão da aprendizagem, né? Isso. Que é um foco bastante importante. Não que os objetos não sejam, né, mas verificar também essa questão da aprendizagem frente a esse aparato disponível para o aluno, né? Isso. Bem isso mesmo. A gente não diz que não são importantes esses objetos. Eu acho que alguém descobrir um jeito de tornar acessível alguma coisa para o aluno cego, acho que é importante. Mas a nossa ideia, né, Daiana, foi ir um pouco além disso, problematizar essa questão. Por quê? Puxa vida, entende? Então, muitas questões, evidentemente, a gente ficou sem resposta, mas a gente acredita que avançou. Tá? Eu acho que é isso que é importante. E agora nós estamos trabalhando, fazendo outras coisas e produzindo, ok? Eu acho que é isso aí. Tá? Tentando não digo resolver ou responder, mas trabalhar questões que foram levantadas nas conclusões das teses ou dissertações que geralmente ficam lá escondidas e ninguém nunca mais mexe. É verdade. É verdade. Eu queria fazer ouvir um pouco de você, uma colocação sobre a questão da modelagem matemática. Eu tenho uma instituição, a questão ética não vou mencionar, mas tem alguém, né? Eu que produz um pouco de trabalhos dessa relação da modelagem matemática com a semiótica, e eu tenho uma certa restrição na forma de olhar, justamente porque a leitura que eu faço é que, como a modelagem matemática trabalha com essa ideia de eu pensar num problema que não é do campo da matemática, portanto, o assunto geralmente é colocado na língua natural, e aí, naturalmente, no processo de construção do modelo matemático, você vai usar outros tipos de registro, como, por exemplo, o algébrico ou o gráfico, dependendo do que se propõe, e aí eu vejo que se faz uma associação da semiótica por conta da conversão dos registros, né? Essa é a minha leitura, que eu acho que fica um pouco restrita a semiótica olhando por esta linha. Né? Eu gostei muito da tua fala, no sentido de olhar esse trabalho que a Célia fez, né, pensando em casar ou fazer aproximações de uma teoria que é o ensino, né, com a do Duval, que é a aprendizagem. Eu acho que esse olhar, né, essa mudança de olhar, né, percebendo a modelagem nessa aproximação do ensino-aprendizagem, eu acho que
pode trazer mais contribuições do que olhar essa questão da modelagem como um processo de conversão de registros, né? Quando eu tenho um problema que não é matemático, e ao utilizar o modelo matemático, você utiliza outros elementos de linguagens matemáticas. Eu queria que você interpretasse um pouquinho se a minha forma, minha forma de olhar e como que você também interpreta isso. Eu vi alguns trabalhos de modelagem matemática que tentam associar a semiótica até com Peirce, tá? Eu vi trabalhos que associam a modelagem com Peirce, mas e também com Duval. O que eu vejo, que eu vi por aí, é que eles destacam elementos presentes. Por exemplo, quando você fala em conversão, não é para dizer que houve uma conversão, é que essa conversão, ela precisa de uma coordenação. Simplesmente destacar que há uma conversão, tu pega os livros didáticos aí, estão cheios de conversão. O problema dos livros didáticos que essa conversão não é tratada, como o Duval diz, precisa ser coordenada. Então, simplesmente destacar elementos semióticos num trabalho de qualquer área que seja, você não está trabalhando a teoria de aprendizagem dos registros. Por isso que eu digo, a combinação de uma teoria de aprendizagem e uma teoria de ensino, ela é complexa, tá? Precisa ser bem trabalhada, porque o que diz Duval quando ele fala da aprendizagem dele? Ele fala de várias coisas que é preciso tomar cuidado. Uma delas, a mais importante de todas, é a coordenação das conversões, tá certo? Nos dois sentidos. Então, é isso que muita gente não entende, porque a aprendizagem do Duval, você precisa apresentar esta conversão, os elementos significativos em um registro e os elementos significativos em outro registro. Como é que essas mudanças ocorrem? Tá certo? Você precisa fazer isso em qualquer situação de ensino, mesmo, e numa situação de ensino de modelagem matemática, porque a modelagem matemática é que vai te colocar numa situação de ensino, tá certo? Como você vai fazer a situação de ensino é o problema de cada um. Você pode utilizar a modelagem para fazer essa situação de ensino, mas essa coordenação tem que ter, tá certo? Você pode promover essa coordenação sem usar modelagem, mas se você quiser usar modelagem, você precisa que essa coordenação seja promovida, tá? E é isso que precisa ser feito, tá? Nos trabalhos que associam, tá certo? A teoria de Duval com outras técnicas de ensino. Então, isso é importante que seja feita. Se você não fizer isso, você não está usando a teoria de Duval, você simplesmente está reconhecendo elementos da teoria de Duval num processo de ensino em que você está usando modelagem matemática. Isso não é a teoria de Duval, ok? Não sei se é isso, eu respondi, mas eu concordo contigo. Muitos trabalhos que eu vi, eles caminham mais no sentido de localizar, ou de destacar certos elementos da teoria de Duval. Eu já vi também a teoria de Peirce, né? Certo? Dos objetos, aqueles elementos lá que o Peirce utiliza, né? Certo? Mas destaca os elementos. É isso que eu tenho a dizer, não sei se respondi o que você queria. Sim. Em relação à questão do livro didático, quando você fala da questão das conversões que aparece, naturalmente, muitas vezes você identifica, né, no problema que o livro apresenta as conversões. No sentido de discussão dessas conversões em relação ao livro didático, em termos de escrita, de produção, como que você considera conveniente
tratar isso, as questões em relação ao livro didático? Pois é, em relação ao livro didático, você vê que um livro didático é rico de registros. Sim. Tá? É riquíssimo. Tu abre um livro assim, nossa, mas não existe esse tratamento, esse trabalho entre um registro e outro, tá certo? Não existe esse trabalho. Entende? Então, se não tiver isso, você não está usando a teoria de Duval. Ok? Entendi. Se você olhar um livro, eu vejo os livros, puxa, até dá uma inveja desses livros, né? São tão bonitos, cheios de gráficos, figuras, etc., coloridos, aqui, slide, lá. Mas e aí? Tu tem uma tabela belíssima, aí nessa tabela você tem, sei lá, alguma coisa, mas você não faz um trabalho em que essa tabela seja explorada, ou um gráfico, etc. Então, sem isso, você não está usando a teoria de Duval, tá? Ok? Entendi. E tu queres ver? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, o trabalho sobre a parábola, eu não sei se tu conhece um artigo não, um capítulo de livro que eu produzi em 2003, eu acho que foi a Silvia Alcântara, que foi... O livro de aprendizagem matemática, né? O livro da Papyrus. Isso. Então, naquele livro lá, eu escrevi lá sobre a parábola, não sei se Isso. tu lembra. Então, ali, há uma exploração da parábola e há uma exploração em que a conversão, ela aparece. Às vezes, a conversão não é fácil de fazer. Você tem que achar o jeito que eu encontrei para fazer a conversão da parábola, da equação, para o gráfico da parábola, foi utilizar a parábola numa outra forma que é menos utilizada, que é na forma reduzida, né? Chamada Certo. forma reduzida. Então, praticamente na forma reduzida, você tem o vértice. Então, o que é importante na parábola? Na verdade, na parábola, o elemento mais importante da parábola é o vértice, né? E é o vértice onde você tem uma série de interpretações físicas, químicas, biológicas, tá certo? Então, nessa apresentação, você tem um vértice, e você vê o vértice na figura. Você pega o vértice da parábola e pega a parábola e mexe lá para cima, você sabe o que acontece na equação. Então, você tem essas translações, né? Foi um pouco isso que a Geli trabalhou também, né? Além da questão da álgebra, né? Então, você vê, isso aí você está fazendo essa conexão entre gráfico e equação, no caso da parábola, tá ok? Então, não é muito fácil fazer esse tipo de coisa, tá? Eu não vou culpar agora o pessoal que escreve livro, tudo tem que fazer assim, é meio complicado mesmo fazer, mas é preciso, né, avançar e tornar... às vezes você tem gráficos bonitos, belíssimos, tem coisas lá, mas não são exploradas, tá certo? Então tem que explorar aquelas coisas que estão lá. E a maneira de explorar é usar as conversões, ok? Você daqui para lá, se eu pego aqui, o que vai acontecer lá? Entendeu? São questões que você pode fazer e que você vai estar usando a conversão, está explorando aqueles gráficos, gráfico e tabela e outra coisa, nos dois sentidos, ok? Então, na verdade, no sentido da análise de livro didático, é importante explorar as conversões no sentido de estabelecer conexões entre diferentes registros. Estabelecer conexões entre elementos significativos em cada registro. Tá? Entendeu? Entendi. Você tem elementos significativos no registro e você tem elementos... Por exemplo, vamos pegar a reta. O que é significativo na reta? É a declividade dela, se ela passa acima da origem, abaixo da origem, se ela é crescente, se ela é decrescente. Isso é o que você observa numa reta. Então, esses são os elementos significativos numa reta vista no plano cartesiano. Na equação, como é que eu vejo isso? Então, a equação é y igual a 2x
Então, ela passa pela origem, ela tem uma inclinação positiva, etc. Então, são esses elementos lá e cá que precisam ser discutidos e que Duval discutiu, entende? Aquele primeiro artigo dele, Gráficos e Equações. Então, é isso que ele disse, olha, é preciso discutir os elementos significativos aqui e aqui. Então, essa ideia que ele lançou lá em 88, a gente trouxe para a parábola, a gente trouxe para as quádricas e fomos avançando, tendo isso como ideia fundamental, como ideia básica. Okay? Perfeito. Entendi. Okay? Joia. Alguém tem alguma outra pergunta? Acabou praticamente eu fazendo perguntas. Alguém tiver alguma pergunta? Alguém aí me escreveu dizendo que é autor de livro didático? Quem é? Você? Eu não quis falar mal de vocês, não, mas estou dizendo, é preciso... Os livros didáticos estão bonitos, estão belos, mas é preciso começar a dar uma explorada. É lógico, eu sei que não é muito fácil, mas começa um pouquinho da teoria de Duval ali dentro, começa a explorar essa relação, essa conversão entre um registro aqui e ali, tá certo? Não, com o tempo, eu entendi a sua colocação e até parabenizo, né? Porque eu escuto muito a questão que os livros não dão conta, não fazem, né? Nós ficamos muito restritos, né, à quantidade de páginas, aos programas do livro didático, a BNCC, né? Então, quer dizer, são diversos fatores que interferem na construção do livro, né? E assim, eu acredito que nós conseguimos, assim, não explorar as teorias, mas passar por algumas, né? Quando abordamos, porque os livros didáticos, eles não aprofundam em teoria nenhuma, não é possível, né? E quando eu escrevi agora, eu estava sem som, por isso que eu escrevi, que eu parabenizo no sentido de reconhecer que os livros não têm essa potência, né, para fazer isso. E também não podemos esquecer da autonomia do professor, né? O professor em sala de aula, ele tem uma autonomia, o qual nós deixamos também espaço para ele, né, seguir, né, com a sua autonomia e direcionar com as suas propriedades as suas aulas, né? Então, é nesse sentido que não podemos esquecer a autonomia do professor. Certo. Não, Vladimir, eu concordo contigo. Mas, assim, eu acho que tu não precisa falar da teoria, não precisa falar de conversão, não precisa falar nada disso. Mas se você implementar exercícios em que você está promovendo isso, ótimo. Entende? Eu vejo muitos exercícios bonitos, né? Assim, gráficos excelentes, mas que eles são explorados num sentido só, de repente, algumas questões em que você explora em ambos os sentidos, etc. Você está promovendo isso que Duval está falando, não está dizendo, não precisa dizer, eu estou fazendo agora, vamos trabalhar a conversão. Não é nada disso. Você está trabalhando a conversão em ambos os sentidos, a conversão, digamos assim, em sentidos de elementos significativos, que é isso que interessa. Por exemplo, quais são os elementos significativos numa reta? É isso aí. Na equação da reta, quais são? Então, fazer essa relação entre esses dois, é isso que Duval diz, que é isso que é preciso que seja feito. Isso, falando para a reta, vale em outras situações também, né? Certo, eu acredito que esse complemento, quando a gente não consegue falar no material do aluno, nós conseguimos também conversar com o professor no material do professor, né, que infelizmente é um material que não é tão lido, né, e aí vem algumas estratégias da editoras no momento que eles estão modificando o material do professor para tornar mais acessível ainda para que ele possa ler naquele momento, né, o tal famoso
livro do professor em U, né? Que ele conversa com o professor naquele formato U, porque na própria atividade ali o professor já tem, não precisa ficar mudando de páginas. Eu concordo com o senhor, sim, que acho que nós temos, dentro do material do professor, nós também temos essas pistas, né? Que nós conseguimos conversar com os professores. Tá certo. Eu vejo que a Madeline entrou. A Madeline fez um trabalho muito bacana também, a partir desse artigo de Duval, do Gráficos e Equações. Então, ela trabalhou os gráficos e equações, trabalhou com as funções Trigonométricas, senoides e então, cossenoides. senoides e cossenoides. Veja que essa ideia foi se expandindo, né, para outras... Professor, gostaria até de fazer uma contribuição nesse sentido. Na última escolha de livros didáticos lá do Instituto, né, que eu trabalho no IFSC, eu consegui observar em um dos livros didáticos, de 2 anos atrás, mais ou menos, exatamente a colocação sobre os registros, né, de gráficos e equações das senoides, da mesma forma como nós trabalhamos na minha dissertação. Fazendo a conversão a partir da equação, diretamente para o gráfico, sem passar pelo ponto a ponto. Inclusive, colocando numa tabela todas aquelas propriedades que nós identificamos. Certo, né? É o livro do Bigode, por acaso? Não, é um outro livro de uma editora até diferente, que eu não tinha nem tanto conhecimento, e inclusive eu fui olhar as referências, não tem nenhuma citação ao nosso trabalho. Mas foi usado lá e bem, assim, foi bem colocado, sabe? Foi uma, digamos que uma inovação, né, em termos de livro, porque na época que nós analisamos, nós víamos muito que partia sempre do ponto a ponto, né? Certo. E foi realmente uma ideia ousada e nova de mostrar esse conhecimento e seguiu aquele protocolo que nós trabalhamos, realmente, da relação do gráfico com a curva, né? Da equação. A Madeline coloca uma coisa aqui, é que o aluno vem do ensino fundamental e médio enviciado fazer tabelinha de ponto, tá certo? Ele vem, você dá uma função, ele já vai lá construir essa tabelinha de ponto para construir uma função, etc. Então, é uma ideia que está enraizada. Então, tudo isso que a gente trabalhou com a Madeline, com a Bárbara, com a noção de infinitésimo, com a Djeli também, etc., é para evitar isso, tá certo? Que não precisa fazer esse tipo de trabalho ponto a ponto, porque não existe congruência semântica, tá certo? É bem claro, Duval diz que é bem claro. Existe congruência de um ponto para um ponto, mas um conjunto de pontos e um gráfico não existe congruência semântica. Então, você está fazendo algo que não é semanticamente congruente, então você tem aí um problema sério. Ok? Na prática, professor, eu trabalho com cursos de integrado de telecomunicações e até o curso pós-médio, né, técnico na área de telecomunicações, e eles utilizam muito essas curvas, e deu para perceber, assim, daí colocando em prática mesmo, a forma de abordar as senoides, mostrando para ele as propriedades da curva e mostrando as alterações na equação, gerando alteração direta no esboço da curva, a aprendizagem foi muito mais significativa, porque eles vinham realmente com essa ideia do ponto a ponto, e como eles estão na área prática, né, colocando isso em prática na área de sons e sinais, para eles é bem significativo, porque cada um dos coeficientes da curva tem uma aplicação na prática, né? Então, foi uma contribuição que eu uso, inclusive hoje, na minha prática docente. Bem legal. Isso é uma outra coisa que os nossos trabalhos de mestrado e doutorado não vão para a escola, né? Então, isso é uma crítica que sempre faz. Vocês fazem trabalhos que só ficam na universidade, né? Então, muitas vezes essa ponte do que nós fazemos para chegar na escola é um caminho longo e muitas vezes não chega lá, né? Tá bom?
Paulo? Eu não estou vendo o Paulo. Microfone. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que ninguém quer mais perguntar, professor. Eu, da minha parte, perguntei bastante, né? E eu falei bastante também, né? Ótimo, foi muito esclarecedor vários aspectos, né? Até para nortear a questão dos trabalhos, né? Da análise, e é interessante até como filtro, né? Para a leitura da teoria do Duval, que eu também concordo, né? Não é pronto. O livro lá para fazer a resenha não foi fácil, não, porque primeiro que também a escrita dele não é didática, né? Eu é que eu digo nas traduções, hein? Sim. Faço um trabalho com essas traduções dele que eu vou te contar. Eu imagino. E eu participei da organização daquele primeiro livro, né, Ver e Ensinar, de 2011, que foi do primeiro curso que ele deu na Uniban. Sim, é isso. Então, realmente, o pessoal que junta, né, o material dele e coloca, vamos dizer assim, uma linearidade, né, pelo menos tenta, né, colocar as ideias. Então, realmente era um livro muito fino em termos de quantidade de páginas, mas muito difícil para que a gente pudesse organizar. Eu depois vou até mandar no seu e-mail a resenha que foi publicada. Legal. Ótimo. Para você ver. E tem muitas discussões no grupo, né? Eu fiz com outro integrante do grupo. Então a gente tem estudado e não é simples, né? A teoria, a organização das ideias. São questões, né, que às vezes algumas ele responde, questões que geram outras questões, né? Eu acho, não sei se é proposital, mas o intuito de quem estuda a teoria realmente é se debruçar em busca de uma interpretação, e eu acho que essa interpretação ela vai também gerando outras produções, né? Exatamente. Então, eu acho que esse movimento é de quem se aventura a estudar a teoria de Duval, né? Isso. É como a Célia falou, é uma teoria riquíssima, não está pronta, tem muita coisa para fazer, tá certo? Então, cabe a nós, né? A gente se debruçar nessa teoria que ela te dá elementos para que você possa fazer os seus objetos de ensino, tá certo? Isso é importante, mas não é muito fácil, você precisa pensar, precisa trabalhar em cima, ok? Mas ela te dá elementos. É diferente de outras teorias que não te dão direções. A teoria de Duval, ela te dá bastante direção. Tu pega uma teoria de Piaget, por exemplo, você não sabe o que faz, entendeu? Que objetos de ensino você vai tratar aqui e acolá. A Duval tem essa vantagem, que não te dá, não é uma receita de bolo, mas ele te dá elementos para você poder trabalhar, né? Ok? Ô Paulo, então fico esperando essa tua resenha, pode me mandar para o meu e-mail, que aí eu vou mandar para o meu grupo de pesquisa, que eles estão trabalhando em cima desse livro agora, ok? Aí eu mando para eles também, ok? Perfeito. Eu queria agradecer, professor Méricles. Eu, inclusive, deixei o meu e-mail no chat. Eu já vou encerrar a gravação. Vou, inclusive, estar mandando para todos que eu enviei a inscrição, né? Mas eu deixei meu e-mail, caso algum participante queira depois a gravação, é só pedir também, vou estar enviando para você, e a gente faz a autorização sem nenhum problema. Porque tem algumas pessoas que eu acredito que não receberam o convite, né? Eu autorizei todas aí que entraram. Então, se alguém tiver algum problema com a gravação, basta pedir, eu autorizo aí. Mas vou estar mandando, inclusive, para você também. Queria agradecer muito, professor Méricles, pela sua atenção, disponibilidade, em nome do meu grupo, e acredito dos participantes, essa obra é de extrema
importância no contexto brasileiro, tendo em vista que o primeiro livro, né, em português, que inclusive você teve o prazer de participar, que foi o da Papyrus, né, em 2003, tendo em vista aí resultados dos primeiros cursos do Duval, né, por volta de 1999, que foi a primeira vez que ele veio na PUC, né, de São Paulo. Isso. Então, são décadas aí, né, que tem sido aí difundido o trabalho dele, então a sua obra, sem dúvida, ela tem uma importância no cenário brasileiro aí muito grande para que a gente, né, para quem está estudando, e como você assinalou, né, não é uma teoria fácil. A gente até, inclusive, está se prontificando a começar também a estudar alguns capítulos desse seu livro, tá? E espero aí que tenhamos outras oportunidades aí de discussão. Tá ok. O Paulo, eu estou à disposição, você um dia quiser promover um outro encontro desse, ou dentro de um assunto mais específico, se você quiser, eu tô disponível aí para participar. Pode ter certeza que eu vou estar convidando. Eu fiquei sabendo do livro, achei muito interessante, e aí já procurei entrar em contato realmente, porque nós vamos estar montando a agenda, né, do próximo semestre, e eu estou incluindo dos estudos, né, alguns capítulos aí desse material, e aí vamos organizar, assim, uma outra conversa com algum tema mais específico, né? O que eu gostaria realmente é de conhecer um pouco esse percurso, né? De como foi feita essa construção. Eu leio muito sobre os trabalhos, gosto muito de geometria, então eu leio muito seus trabalhos sobre as interlocuções que você faz com a teoria de Duval, né? Das suas publicações, e aí eu queria conhecer um pouco esse processo de construção, a partir do conhecimento que você tem do Duval e o que é feito, né, no grupo de vocês. Certo. Então, muito tá bacana, bom. muito satisfeito pelo que ouvi. Agradeço mesmo a oportunidade de poder ter essa interlocução com você. Tá bom, então. Eu que agradeço também por ter participado. Bom. Eu vou encerrar, então, a gravação nesse momento. E assim que eu já tiver, eu disponibilizo. Tá bom, então. Muito obrigado, obrigado a todos pela participação. Tá bom, então. Tchau para todo mundo. Tieli, Dayana, Luiz. Até mais. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Madeline. Tchau, Fernanda. professor. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Obrigada pelo reencontro. Tchau. Que bom. Um bom filho a casa torna, né? Tchau. São os fãs aí, né, professor? Como? São os fãs, né? Sempre bom. A maioria do grupo de pesquisa ali, estão sempre reunidos. O Jorge também. Estão sempre reunidos aí, todas as quinta-feiras, trabalhando aí, lendo e se debruçando em cima